Olá, gente linda do canal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você ideias de atividades para a volta às aulas, para o acolhimento das crianças da creche. Isso mesmo! Várias orientações, fichas de adaptação e muito mais. Se você gostou deste tema, vem comigo neste vídeo que eu vou compartilhar estes materiais com você. 4 atividades incríveis de acolhimento para as suas crianças da creche. Vem comigo! Estamos de volta aqui no nosso blog Profissão Professor. Eu quero compartilhar essas ideias de atividades e organização na creche. Como é importante a organização do trabalho na creche. Muito importante este planejamento, não é? Neste plano de trabalho, eu compartilho sugestões de atividades para contribuir com o planejamento do professor. O planejamento escolar deve ser feito a partir das necessidades de cada turma. Cada aluno tem necessidades específicas e o planejamento não é estático e nem inflexível. Aproveite cada atividade, cada sugestão e fique à vontade para modificar se for necessário. Colhendo informações para fins de planejamento. Essa parte é essencial para o professor planejar as suas atividades, as suas estratégias com a turma. Primeiras semanas de adaptação são bem importantes para que a criança se familiarize com o ambiente da escola. Contudo, a preparação dessa acolhida deve começar antes que essa criança chegue à escola. O mesmo acontece com as aulas remotas. O professor deve fazer um diagnóstico precoce dos gostos e preferências da criança, buscando assim um ponto de partida para essa adaptação, bem importante. Aqui temos uma ficha de adaptação para a creche, apenas o modelo, que pode ser modificado de acordo com as suas preferências e necessidades da sua turma. Que você pode estar colocando aí o nome da escola, o nome da criança. E aqui tem algumas atividades ou perguntas que você pode estar fazendo para os pais, mesmo antes dessa criança chegar à escola. Isso é bem importante, você já saber como receber essa criança na escola, de antemão ter essas informações que são bem importantes. A criança já tem algum irmão na escola? Brincadeiras preferidas dessa criança? Objetos de apegos. Quais são os objetos que a criança tem mais apego, né, na sua vivência dentro da sua casa com a sua família? Então, isso é bem importante o professor saber. Outra pergunta também importante são as comidas preferidas da criança, né? Os gostos da criança em relação ao alimento. Comidas que não aprecia, é bom que o professor também saiba dessas preferências, outros interesses da criança. Então, assim, é bem importante que o professor saiba, né, como essa criança é dentro da sua casa, para a partir daí o professor fazer o seu planejamento das suas aulas, das suas atividades, né, da rotina dessa criança em sala de aula. A primeira atividade é explorando a sala de aula. A sala de aula vai ser, né, o ambiente que aquela criança
vai passar a viver e a conviver com outras crianças dentro ali da instituição escolar. A escola deve ser organizada de forma que as crianças fiquem confortáveis e queiram estar nela. A sala de aula é um ambiente em que a criança passa boa parte do tempo e deve ser um espaço organizado, colorido e convidativo. Então, a primeira atividade é uma dinâmica em que as crianças da creche vão explorar a sala de aula, o espaço que ela vai ficar na escola na maioria do tempo. Quando a criança da creche chega na escola, tudo é muito novo para ela. Então, é importante que o professor faça essa exploração do ambiente com a criança. O professor deve organizar a turma de forma que fique do lado de fora da sala de aula. Para essa tarefa, o professor pode contar com uma pessoa para ajudar. De uma a uma, as crianças entram na sala para explorar o ambiente. O professor se manterá à porta acompanhando todos os passos da criança. Se a criança não se sentir à vontade para entrar na sala sozinha, o professor deve acompanhá-la. O objetivo da criança é manter o foco nos objetos à sua volta. Antes da criança entrar, o professor explicará que ela deve dar uma boa olhada em tudo. Quando ela explorar todo o ambiente, o professor perguntará quais objetos que ela mais gostou. Quando a primeira criança sair, a outra criança entrará e fará o mesmo. O professor anotará o nome da criança e os objetos ditos por ela. Quando todas as crianças da turma terminarem de explorar um ambiente, todos devem entrar na sala. O professor organizará a turma em seus lugares. Se a sala for ampla, poderá fazer a roda de conversa, mantendo o distanciamento social, é claro, para que contem suas experiências. O professor organizará perguntas referente à experiência, por exemplo, qual o objeto que mais gostaram na sala de aula e por quê? Vocês sabem para que servem? Aproveite para nomear os objetos que as crianças ainda não tenham familiaridade. Pergunte sobre os outros objetos que não foram mencionados pelas crianças. Essa atividade vai dar oportunidade para que as crianças se familiarizem com o ambiente e valorizem os objetos e suas importâncias no uso do cotidiano. Esta atividade é para ser aplicada de forma presencial. Atividade número 2. Desde muito pequena, a criança pode explorar e ligar o seu nome a si mesma e a seus pertences. A criança vai percebendo que seu nome a identifica e diferencia das demais pessoas. A chamadinha pode ser um meio de suporte da escrita em que a criança percebe que seu nome pode ser representado por letras. Estas letras estão presentes em outras palavras quando são vistas em livros, histórias, revistas, produtos e etc. Temos aqui uma indicação de uma brincadeira que é a chamadinha da centopeia. Como que funciona a chamadinha da centopeia? Para essa atividade, o professor confeccionará círculos de papel, cartão colorido e colocará os nomes dos alunos em cada círculo. O professor deve fazer um mural onde estará somente a cabeça da centopeia. Antes de montar a centopeia,
O professor mostrará os círculos com os nomes, perguntando se conhece aquele nome. Se a criança não conhecer o seu nome no círculo, o professor então falará o nome que está no círculo e entregará para o aluno. O professor explicará para a turma que brincarão de montar uma centopeia da turma e que cada aluno colocará o círculo com seu nome em cima da mesa ou local previamente preparado para isso. O professor cantará uma música de saudação que inclua o nome do aluno. E à medida que o professor for chamando os alunos, irão pegar o círculo com seu nome e colocarão em cima da mesa para que o professor monte a centopeia com os nomes dos alunos. À medida que os alunos forem se familiarizando com a escrita do seu nome, o professor poderá misturar todos os nomes e os alunos poderão identificar seus nomes no meio dos outros nomes. O professor já pode trabalhar a primeira letra do nome, perguntando quem tem a letra L no nome. E assim fará com todos os alunos. Bem interessante esse modelo aí de chamadinha para trabalhar o nome, a letra do nome. São atividades permanentes que o professor pode estar trabalhando todos os dias com as crianças. Bem interessante, não é? Atividade número 3, cada coisa em seu lugar. Bem interessante essa atividade para os primeiros dias de aulas. A criança deve ser estimulada a manter o espaço da sala de aula organizado. Importantíssimo isso. Antes de começar esta atividade, o professor conversará com a turma sobre organização, sobre a responsabilidade de cada um com os seus materiais e também com os materiais da escola. Para esta brincadeira, o professor precisará de caixa de papelão. O professor colará nesta caixa a imagem de cada objeto a ser guardado neste recipiente. Por exemplo, pecinhas de legos, brinquedo, livros. E depois que as crianças aprenderem como guardar cada coisa em seu lugar, o professor poderá organizar dentro da sala de aula lugares específicos para cada coisa e desta forma manter a organização. O professor organizará as caixas na frente da sala e distribuirá os objetos a serem guardados pelos alunos. O professor falará: está na hora de guardar as pecinhas de Lego. Então, quem está com este material irá guardá-lo na caixa indicada. E assim por diante, até que todos tenham colocado todos os objetos na caixa. O professor pode organizar os espaços para guardar os materiais no fundo da sala. Vai depender da organização da sala de cada professor. Então, esta dinâmica é muito importante para ensinar aos pequenos como manter a sala arrumada e organizada. E atividade número 4, que é bem interessante também para essa adaptação e essa organização da criança ali no espaço da creche. Circuito pontilhado é o nome da brincadeira. Para esta atividade, o professor precisará de giz para riscar o chão. O professor fará pontilhados para que as crianças andem sobre as linhas. Linha reta, uma linha com curvas, círculo, o que a imaginação mandar. Estas linhas devem formar um circuito em que passarão pelos vários formatos de linhas. Os alunos não poderão sair da linha, colocando um pé na frente do outro. Esta brincadeira deve ser feita em um lugar amplo para que se mantenha um distanciamento social. O professor poderá chamar um aluno de cada vez para andar sobre a linha. Ganha quem completar todo o circuito.
o professor pode fazer uma espécie de medalha para estimular a participação de todos. Então, bem legal esta atividade para que as crianças trabalhem aí o equilíbrio, também conheça o espaço a qual ela está frequentando, o pátio, né, o corredor e tudo mais. Isso vai ser bem interessante você estar trabalhando com essas crianças da creche. Outra coisa bem importante é trabalhar a rotina, como que acontece as atividades, como que essas atividades vão acontecer dentro do horário ali da creche em que a criança está na instituição escolar. Criar uma rotina para as atividades da criança traz organização para a vida diária e ajuda a evitar momentos de correria ou estresse infantil. No ambiente familiar, a rotina pode ajudar a tornar a vida das crianças mais tranquila e organizada, pois através dessa organização de tempo e atividades, elas conseguem prever o que acontecerá e também já se adaptam para a próxima tarefa. Então, dentro da rotina da creche, o professor ele vai separar aí, né, nesse quadro de rotina, de horário, né, a acolhida quando a criança chega na escola, hora da história, hora da atividade, o movimento, a brincadeira, tudo isso deve ser planejado, né, e deve estar dentro da rotina da criança. Bem importante esse planejamento. Outra coisa bem legal, né, é você usar a música para organizar a rotina da criança, né? Bem legal isso. Temos aqui a indicação de sugestões de músicas para a rotina da educação infantil. Hora da entrada, hora da higiene, formar fila, hora da história, guardar brinquedos, hora da saída. Estabeleça rotinas também para as aulas remotas. Isso é bem importante. E as músicas poderão ajudar, com certeza. A adaptação de algumas músicas podem facilitar a organização dessa rotina também nas aulas remotas. Dentro do planejamento do professor, pode ser inserido algumas rotinas em que os responsáveis poderão acompanhar junto com as crianças. A rotina na creche é muito importante. Então, organizar essa rotina vai ajudar o trabalho do professor e vai ajudar a criança. A criança ela vai saber exatamente como vai ser o dia dela. Lógico que a rotina não quer dizer que seja tudo igual todo dia, nada disso. Mas a rotina é muito importante para que a criança se sinta bem dentro daquele ambiente. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu vou deixar o link desse material que vocês viram aqui na descrição desse vídeo. Desce lá na descrição do vídeo e você vai ter acesso a essas orientações e a estes materiais. Então, obrigada, até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, fiquem com Deus!